Olá, Grupo Ho'oponopono, paz e luz a todos, aqui é Eliana. Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. Eu vou voltar nesse assunto do poder das palavras, porque tanto as pessoas têm me reclamado, Eliana, eu peço para Deus não deixar que aconteça tal coisa comigo, mas parece que acontece aquilo, parece que eu pedi, meu Deus, aconteça tal coisa comigo. E também essa pandemia afetou nossa mente. Até eu, às vezes, esqueço do poder das palavras. Então, é sempre bom a gente relembrar. Vocês se lembram, quando eu falo do áudio das três mentes, temos a mente consciente, a mente inconsciente, a mente superior, né? Então, a nossa mente superior, o universo, Deus, não entende a palavra não. Então, quando você coloca o não na frase, você está anulando aquela frase. Porque quando você fala assim, meu Deus, não deixe que eu seja assaltada. Você sai e é assaltada. Por quê? Tire o não da sua palavra. A sua palavra vai ficar, Deus, deixe que eu seja assaltada. Então, você não pode colocar o não nas suas palavras. É a mesma coisa quando você fala assim, não posso. Ou quando você fala, eu posso, vou tentar. Certo? Porque aí você deixa bem claro as suas limitações na frase. Eu posso ou eu não posso, né? Então, isso aí tem o seu significado ligado com a mente. Então, você mostra o caminho que você quer seguir. Eu posso ou eu não posso? Então, nós precisamos ter cuidado com certas palavras. Outra palavra que precisamos ter cuidado, mas. Quando você fala assim, eu te amo muito, mas você é uma pessoa difícil. Então, como a mente não entende esse tipo de palavras, aquele mas anula tudo que você falou antes dele. A pessoa só vai entender, você é uma pessoa difícil. O eu te amo muito, a mente da pessoa não raciocina aquilo, não faz o download daquilo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a mente eleva como a mente destrói. Então, as palavras nada mais são do que os nossos pensamentos verbalizados ou escritos. Então, temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que escrevemos, né? E principalmente com o que pensamos, porque o pensamento já são palavras. Eu não posso, eu não dou conta. Então, quer dizer que você já está mandando aquele comando para sua mente que não pode. Como eu disse, a palavra ela pode dar vida, como ela pode matar. A palavra usada corretamente na sua vida, ela pode te levar a caminhos que você jamais imaginou. Você já viu aquele provérbio que fala assim, morte e vida estão no poder da língua. Ou seja, através da sua palavra, você pode pegar uma pessoa que está no fundo do poço e elevá-la numa grande autoestima. Como você pode pegar uma pessoa que está numa grande autoestima e jogá-la no fundo do poço. E isso vale para você também, porque através do seu pensamento você se eleva ou você se abaixa. Um exemplo bacana, que não é o foco do nosso áudio hoje, é o Barra-Axe. O Barra-Axe nós trabalhamos sim 32 pontos na mente da pessoa, porém, nós terapeutas, nós usamos o poder da palavra durante a terapia para que mude o pensamento daquela pessoa para o positivo. Por isso que a gente fala que o Barra-Axe a gente devolve, depois de um tratamento com o Barra-Axe, a gente devolve uma lousa em branco, sem julgamentos, né? Sem baixa autoestima, sem pensamentos negativos, para a pessoa reescrever a sua história. Porque nós usamos palavras que influenciam a mente da pessoa. Com isso, há um bloqueio de considerações e situações na vida daquela pessoa. Esses que pessoas te venderam como verdade, não que seja verdade realmente na sua mente. Porque, na verdade, as crenças limitantes são imposições que colocam na nossa vida que não nos deixam crescer. Então, através de toques sutis e rolar as barras, que é o termo que nós usamos, o terapeuta consegue liberar aquela pessoa daquelas crenças. Uma das crenças que mais atrapalham a nossa vida
e são através das palavras dos outros que essa crença entra na nossa mente, é o desmerecimento. Você não é capaz de fazer aquela faculdade, aquele carro é muito caro para você, você nunca vai conseguir o apartamento dos seus sonhos e assim vai. Então, são através de palavras alheias que nós criamos crenças limitadoras, né? Você não é capaz mais de ter um relacionamento. Então, nós precisamos limpar tudo isso com o Ho'oponopono. E para limpar, é primeiro preciso reconhecer o que está afetando a sua mente. Porque quando nós fazemos uma limpeza dessas coisas na vida, nós temos o empoderamento. Nós passamos a entender que nós temos poder na nossa vida. Então a gente se conhece, a gente sabe realmente o que quer. Então nós precisamos ter uma consciência que nós não somos donos do mundo, porém nós somos filhos do dono, somos filhos de Deus e somente coisas extraordinárias podem nos acontecer. Uma outra coisa é pensar antes de falar, isso faz muito sentido, além de evitar situações complicadas. Como eu falei, a palavra tem o poder de criar e também de destruir. Nós podemos tomar como exemplo uma amizade ou um relacionamento que começam com conversas agradáveis e por qualquer palavra torta pode acabar. Conforme nós deixamos de ser criança, vamos perdendo a inocência e automaticamente perdendo a capacidade de crescer. Então o que acontece? Nós passamos a duvidar de nós, a ver o negativo e o feio, a achar o certo e o errado. Nós deixamos de enxergar o positivo e lindo que nós enxergávamos quando era criança. Vocês já repararam que hoje em dia a gente já desconfia até mesmo antes de conhecer realmente alguém? Por quê? Porque o mundo está nos levando a esse sentimento de desconfiança. Vejam um exemplo de uma frase que a gente reflete. Você fala assim, tem comida? Não tem comida? A frase é praticamente a mesma. Porém, na frase não tem comida, nós já estamos condicionando que não tem comida. Olha essas frases. Sou pobre, eu não posso, eu não tenho, eu nem vou tentar. Então, se eu já afirmo que eu não posso, eu nunca vou poder. Agora, se eu falo eu posso, eu vou pelo menos tentar. Ou melhor, se eu digo posso de pensamento, sentimento, coração, eu vou poder. Porém, as crenças limitadoras não deixam a gente falar eu posso, eu consigo. A frase eu sou, você já está dizendo eu posso, eu consigo, eu sou o Deus em ação. Só que nós não conseguimos falar essa frase com pensamento e sentimento alinhados, gente. Porque nós temos as crenças limitadoras do desmerecimento. As frases, elas nunca vão ao vento. Elas ficam enganchadas nos nossos sentimentos, no nosso coração. Por mais que você tenha dito uma coisa da boca para fora negativa, ela fica ali enganchada. E assim vão conduzindo o caminho da nossa vida com o que falamos e com o que ouvimos. E assim também se dá com as frases positivas. Elas se engancham ali no pensamento e no coração. Se o seu vocabulário for pobre e pessimista, assim também será a sua vida. Também tem casos assim que a pessoa fala assim, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou abundante, com a boca. Porém, o sentimento dela é o contrário. Eu não posso, eu não consigo. Imagina, onde que eu vou ser rica, eu vou ser próspera onde? Quando que eu vou ter paz na minha vida? É esse o pensamento que vem na mente dela. Então nós precisamos cuidar das nossas palavras, tanto como dizemos e como a forma de falar. A sensação ao falar, o sentimento ao falar as palavras. Não adianta falar palavras positivas, bonitas, com sentimento negativo, sentimento preto, ruim. A palavra é muito perigosa, ela pode te abençoar, mas ela pode te amaldiçoar também. E é uma coisa que você mesmo estará se amaldiçoando. As palavras, como elas são reflexo dos pensamentos e sentimentos, ela pode agradar quanto ferir outras pessoas ou a si mesmo. Você pode se ferir com as suas palavras, porque são seus pensamentos e seus sentimentos.
Nós, seres humanos, nós temos o hábito de falar sem pensar. E nós não pensamos nas consequências que aquela frase que nós falamos ou que nós pensamos pode causar na nossa vida ou na vida das outras pessoas. Então, neste caso, é preciso tornar as palavras conscientes, dominar a ira, dominar a precipitação, pensar antes de falar. Ou seja, desenvolver o autocontrole, ser emocionalmente inteligente. Então, vamos passar a prestar mais atenção não somente no que dizemos, porém também como nós dizemos. Sabe uma estratégia que evita palavras equivocadas? Antes de você falar algo a alguém, diga aquela frase a você mesmo. Porque aí você controla as suas emoções com a razão. Você falando para si mesmo, a sua razão controla a forma como você vai falar aquela palavra. Respirar fundo e lembrar que você não quer fazer com os outros o que façam com você, também é um bom exercício. Eu me lembro que isso foi um marco na minha vida, né? Essa frase, não fazer com os outros o que não quer que façam com você. Eu falava impensadamente, eu não pensava para falar, para agir. Depois que eu comecei a lembrar disso, eu respiro fundo e penso 2 vezes antes de ter uma atitude ou falar uma palavra. Sabe por quê, gente? A palavra, ela tem poder no inconsciente. E ela pode se tornar uma verdade. Então, na hora da ira, na hora da raiva, na hora da discussão, é melhor ficar em silêncio. Porque se você fala uma palavra impensada e aquilo acontece, porque foi lá no inconsciente, né? Então, foi lá no mais profundo. Então, aquilo acontece, você vai ficar tendo outro problema. O remorso, né? O arrependimento. Por que você falou aquilo? Porque uma palavra dita da boca para fora, como dizem por aí, por dizer, pode destruir uma vida. O certo é a gente eliminar as palavras negativas e ocupar o nosso pensamento com coisas positivas. É difícil, gente? É difícil, principalmente nos tempos que estamos vivendo agora. Mas nós precisamos lutar para isso. Nada na vida, ninguém disse que a vida seria fácil. Porém, nós podemos melhorar as dificuldades da vida, mudando certos hábitos. Precisamos também eliminar a autocrítica e a crítica ao próximo. E lembrar que muitas vezes é melhor escutar do que falar. As palavras amáveis, elas não custam nada, elas são de graça. Porém, elas valem muito. Basta você querer sempre construir e nunca destruir. Beijos no coração e até a próxima. Tchau, tchau.